Sejam bem-vindos, esse é o canal Direito para Todos, sou o doutor Claucimir Pereira, advogado no Rio de Janeiro. Este fato que eu vou tratar hoje trata-se de direito do trabalho e direito condominial, tá? Direito civil. O que acontece? A parte reclama que ela tem um processo na Justiça do Trabalho e a notificação foi para o endereço residencial dela. Chegou lá a notificação pelos correios, o carteiro entregou ao porteiro e, diante do volume de correspondência, eles esqueceram de entregar para ela e agora ela verificou que já tem mais de um mês e ela está desesperada, com medo das consequências, pergunta o que pode acontecer. Então, eu vou fatiar, tá? Em partes aqui. Primeiro, direito do trabalho, né? Na Justiça do Trabalho é muito comum a expedição de citações por via postal, tá? Então, o que acontece? O entendimento prevalece que se a notificação for direcionada para o endereço da parte, tá? Independente do resultado, vai caber a você, que era a citada, comprovar que se mudou e etc, para tentar reverter isso. Geralmente não consegue, tá? Então, se o processo é novo e tal, talvez você tenha uma chance. Essa é a primeira aí. Se a notificação for para o teu endereço e ela foi recebida. E tem outra questão. Quando se trata de uma casa, tá? A notificação ela é personalíssima. Então, o carteiro tem que entregar àquela pessoa que é o destinatário. Mas quando se trata de um condomínio, por exemplo, com um condomínio com 50 imóveis, tá? O carteiro, ele não tem acesso após a portaria. Ele não pode ir lá, tocar de casa em casa para entregar as correspondências. Essas correspondências são entregues na portaria e caberá ao condomínio, tá? Não ao porteiro, ao condomínio fazer a entrega. Então, a responsabilidade aí, ela se divide. Se a correspondência foi para o teu endereço, preocupe-se. Tem outra questão, tá? A sua relação com o condomínio. O condomínio, você paga a sua cota para que o condomínio lhe preste os serviços ali de interfone, né? de iluminação das áreas comuns, fornecimento de água, fornecimento do serviço de portaria, e isso tem que ser prestado a contento. Considero aí que 5 dias para entregar uma correspondência em condomínio não é muito ruim, tá? Mas, por exemplo, eu sou síndico de um condomínio aqui no Rio. Qual foi a minha determinação inicial? Correspondência registrada, entrega na hora. Para tudo que está fazendo, vai lá na unidade e toca. Se não tiver ninguém na unidade, registra no livro e pede ao síndico para notificar pelo WhatsApp, por e-mail, aquela parte de que tem uma correspondência para ela. Pronto, cessou a responsabilidade do condomínio. Mas se o condomínio se omite ou até falha nessa prestação de serviço, e isso aí causa um prejuízo ao condomínio, cabe também uma ação indenizatória contra o condomínio. Independente, tá? Das questões de direito de boa vizinhança e etc. Agora, por derradeiro, consequências dessa citação. A citação, ela houve aí um advogado ou outro que é constitucionalíssimo ao máximo, né? Constitucionalista ao máximo, melhor dizendo. Ele vai contestar e vai dizer, não, doutor, tem que citar a pessoa e tal. É porque não conhece profundamente o que a Justiça do Trabalho pratica, né? Então, vamos lá. Geralmente, a correspondência ela é entregue à parte e é devolvida para os Correios o comprovante de entrega, o AR. Esse AR aí, ele tem que ser juntado ao processo.
Então, o que você tem que fazer? Imediatamente procure um advogado para que ele acesse o processo, porque talvez o AR sequer tenha sido juntado, mesmo com curso aí de 1 mês, 45 dias. Então, haverá chance para você se defender ainda. Caso o AR tenha sido juntado, o prazo para a sua contestação é da audiência, que pode ter sido designada ou não, tá? Ou até a audiência, que na notificação você já tem a data. Então, haverá alguma chance de você apresentar a sua defesa, tá bom? Muito cuidado com isso. Quem é aí síndico, porteiro, abra essas determinações, né, aos porteiros lá, aos vigias, né, aos entregadores, para que esse tipo de situação não ocorra. Causa prejuízo à parte, se não der tempo, né, de apresentar a defesa, e causa também prejuízo aos demais condôminos, porque se houver uma ação na justiça, a condenação é rateada por todo mundo, então o prejuízo passa a ser de todos. Gostou? Curte, compartilha. Meu nome é Claucimir Pereira, sou advogado no Rio. Qualquer coisa me chama lá no Insta. Fica com Deus!